Oi, queridos alunos, aqui é o professor Joselias. Vamos responder a dúvida de uma aluna numa questão da prova da CESP, agora em 2013. Eu acho que foi César Espírito Santo. Ela enviou a seguinte dúvida para a gente. Olha, em uma aldeia, dois grupos em disputa, Crinchen e Amins, designaram um mediador para estabelecer a paz entre eles. Os membros dos dois grupos dizem a verdade no domingo. Na segunda-feira, terça-feira e quarta-feira, quem é Crinchen diz a verdade, enquanto quem é Amins mente. E na quinta e sexta e sábado, os Amins dizem a verdade, enquanto os Crinchen mentem. Passados alguns dias de sua designação, o mediador voltou à aldeia e indagou sobre os avanços nas negociações. Tanto os Crinchen quanto os Amins responderam: ontem era dia de o nosso grupo mentir. Com base nessas informações, assinale a opção que apresenta o dia da semana em que os dois grupos responderam ao mediador. Vamos à solução. Solução na questão da CESP. Essa é uma questão da CESP, onde ela elaborou uma prova agora em 2013 de certo ou errado. São dois grupos. Um grupo tem esse nome aqui, Crinchen. E outro grupo, teu nome, Amins. Vou colocar aqui os dias da semana para cada um deles. Eu tenho na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Aqui eu vou colocar também os dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Vamos voltar ao enunciado. Os membros dos dois grupos dizem a verdade no domingo. Então aqui no domingo, tanto o grupo do Crinchen quanto o grupo do Amins falam a verdade. Sempre no domingo falam a verdade. Na segunda, terça e quarta-feira, quem é Crinchen diz a verdade. Então, na segunda, terça e quarta-feira, Crinchen diz a verdade. Segunda, terça e quarta-feira. Enquanto que Amins mente. Então, aqui, Amins mente na segunda, na terça e na quarta-feira. Nas quintas, sextas e sábados, os Amins dizem a verdade. Então, nas quintas, a Amin diz a verdade, na sexta a verdade, no sábado a verdade. Enquanto os Crinchens mentem. Então, aqui, quinta Crinchen mente, quinta Crinchen mente, quinta Crinchen mente. Passado alguns dias da sua designação, o mediador voltou à aldeia e indagou sobre os avanços das negociações. Tanto os Crinchen quanto os Amins responderam: ontem era dia do nosso grupo mentir. Eu quero saber que dia foi isso. Vamos analisar aqui, Crinchen. Primeiro, Crinchen. Será que na segunda-feira ele poderia dizer ontem foi dia de mentir? Vamos imaginar, na segunda-feira,
Se ele falasse ontem foi dia de mentir, ele estaria mentindo, porque ontem foi domingo e ele dizia a verdade. Então isso não pode ser na segunda-feira. Na terça-feira ele poderia falar ontem foi dia de mentir? Também não, porque se ele falasse ontem foi dia de mentir numa terça-feira, ele estaria mentindo, estaria falando da segunda-feira. E na terça-feira ele não pode mentir, então não foi terça-feira. Na quarta-feira, será que um crente pode dizer ontem foi dia de mentir? Bem, estaria falando de terça-feira. Se na quarta-feira ele falasse ontem foi dia de mentir, estaria mentindo. Mas na quarta-feira ele não pode mentir. Então não foi quarta-feira. Já na quinta-feira, será que ele poderia dizer ontem foi dia de mentir? Bem, se na quinta-feira ele falasse ontem foi dia de mentir, estaria falando da quarta-feira. E quarta-feira ele fala a verdade. Então, se ele falasse na quinta-feira ontem foi dia de mentir, ele estaria mentindo. Ah, ok. Na quinta-feira ele dia de mentir. Ah, então ok. Ele poderia ter dito isso na quinta-feira. Pois ele estaria mentindo. E quinta-feira ele mente. Será que na sexta-feira ele poderia dizer ontem foi dia de mentir? Não. Pois se ele falasse ontem foi dia de mentir, estaria falando da quinta. Ele estaria dizendo a verdade. Na sexta-feira ele não pode dizer a verdade. Então não pode ser sexta-feira. Será que no sábado ele poderia dizer ontem foi dia de mentir? Também não. Porque se no sábado ele falasse ontem foi dia de mentir, ele estaria falando verdade. E no sábado ele não pode falar verdade. Então não poderia ser sábado. E no domingo, será que um crente poderia dizer ontem foi dia de mentir? Se ele falasse isso, ele estaria falando do sábado. Se no domingo ele falasse ontem foi dia de mentir, ele estaria falando verdade. Então, no domingo ele poderia falar a verdade, sim. Então, quando um crente diz ontem foi dia de mentir, o dia ou é quinta-feira ou é no domingo, ou é quinta ou é domingo. Agora vamos ver os amins. Amins. Na segunda-feira, um amins pode dizer ontem foi dia de mentir? Sim, porque se ele falar isso, vai estar falando do domingo. No domingo ele fala a verdade. Se ele falar numa segunda-feira ontem foi dia de mentir, ele vai estar mentindo. Ah, mas na segunda-feira ele mente, então ok. Ele poderia dizer isso na segunda-feira, ontem foi dia de mentir. E na terça-feira, se o amim falar ontem foi dia de mentir, ora, ele vai estar falando verdade, mas não pode. Terça-feira é dia de mentir, ele não pode falar a verdade. Então, não é terça-feira. Será que na quarta-feira o amim pode dizer ontem foi dia de mentir? Se ele falar isso numa quarta-feira, ontem foi dia de mentir, ele vai estar falando verdade, mas não pode. Na quarta ele não pode falar verdade. Então não era quarta-feira. Será que na quinta-feira ele poderia dizer ontem foi dia de mentir? Se na quinta-feira o amim falar ontem foi dia de mentir, ele vai estar falando verdade, pois na quarta-feira ele mentia. Então, na quinta-feira, se ele falar ontem foi dia de mentir, ele está falando verdade. Ok, na quinta-feira ele fala a verdade. Então, na quinta-feira, ele poderia dizer ontem foi dia de mentir. E na sexta-feira, será que ele pode dizer ontem foi dia de mentir? Não. Se numa sexta-feira um homem falar ontem foi dia de mentir, ele vai estar mentindo. E na sexta-feira ele não pode mentir. Então, não era sexta. E no sábado, será que no sábado ele pode dizer ontem foi dia de mentir? Se ele falar isso no sábado, ele vai estar mentindo, porque na sexta-feira ele falava a verdade. E no sábado ele não pode mentir. E no domingo, será que ele poderia falar ontem foi dia de mentir? Estaria falando do sábado, mas sábado ele fala a verdade. Se no domingo ele falar ontem foi dia de mentir, ele estaria mentindo no domingo, mas no domingo não é dia dele mentir. Então não pode ser domingo. Isso quer dizer, os crentes podem ter dito isso numa quinta ou no domingo. E os amins podem ter falado isso numa segunda ou numa quinta. Portanto, como os dois falaram isso, só poderia ser na quinta-feira. O dia comum só poderia ser na quinta-feira. Portanto, esse dia era numa quinta-feira.
A alternativa correta é a letra D, o dia em comum, quinta-feira. Bem, eu espero que a nossa colega tenha acompanhado o raciocínio. Para quem fez o nosso curso de raciocínio lógico completo, né, encontra essa questão lá resolvida já há muito tempo, né? Nos nossos materiais dessa apostila nós temos essa questão resolvida e até questões como essa mais sofisticadas, né? Bem, vamos ficando por aqui, uma boa sorte e até a próxima dúvida. Obrigado, até lá.